Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, querido. É uma alegria estar mais uma vez com vocês para darmos continuidade, querido, aos ensinamentos da Palavra do Senhor. Hoje com o seguinte tema: finalmente o território de Judá, para a sua sobrevivência, ficou pronto. Finalmente o território do rei e do povo de Judá ficou pronto para a sua sobrevivência. Gênesis capítulo 1, verso 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Vayomer Elohim totse haaretz nefesh haya, lemina bechema varemes, vehayeto eretis lemina vehihen. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Vayas Elohim et chaya haaretz lemina, ve'et habechema lemina, ve'et kalerems ha'adama lemnechu, vayare Elohim ketov. Vamos, querido, ver então o que vai acontecer com o término dos territórios do rei, do povo de Judá, do templo e tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência do povo de Judá. Vamos fazer 3 observações de caráter geral de tudo o que já estudamos até aqui. A primeira se refere à expansão ou à expressão Nefesh Hayah, que significa garganta viva ou garganta vivente. Então, quando é ordenado que se produza garganta viva, segundo a espécie dela, está se falando dos animais domésticos, os animais selvagens e os rastejantes. Preste atenção que toda esta fauna é descrita como Nefesh Hayah, garganta viva. E a mesma expressão que em Gênesis capítulo 2 é descrita a Adão. Adão, depois de ser soprado em suas narinas Neshama, ele se torna uma garganta viva. A interpretação tradicional hoje afirma que Adão se fez dotar de uma alma, por isso você vai ler em algumas Bíblias alma vivente. Acreditando nisso, você se obriga a crer que animais selvagens e rastejantes também têm alma. Então, se Nefesh Hayah significa alma, então animais têm alma, como o Adão, que equivocadamente você interpreta como a humanidade, tem alma também. A expressão para os dois são as mesmas, Nefesh Hayah. O problema é que muita gente hipnotizada pela religião como instituição não percebe que nesses textos só está falando da vida como respiração. Ó. Uma garganta viva. Entenda, para os antigos, representando aqui pelo narrador de Gênesis capítulo 1, Nefesh Hayah só significa a respiração. Por isso, a tradução correta é garganta viva.
Por isso, em diversas línguas, o vento e espírito são a mesma palavra de forma polissêmica, porque a respiração como a presença de vida. Por isso, no texto, a criação das plantas está separada dos animais. Hoje não poderia, porque nós sabemos que as plantas são seres vivos, como os animais, são seres, mas à época não tinha como eles acharem que a planta era um ser vivo, que a planta respirava. Por isso que eles não trataram a planta como uma nefesh hayá, porque eles não conseguiram, pela observação, ver que a planta respira, mas hoje nós sabemos. Por isso que nós não podemos tomar o livro de Gênesis e tentá-lo associá-lo à ciência. Isso é muita tonteria, como diz o nosso querido Dr. Oswaldo Ribeiro. Porque eles não colocaram as plantas como nefesh hayá, porque elas, para eles, não respiram. Então, logo, elas não têm respiração. Ou seja, elas não têm nefesh hayá. Por isso, essa narrativa é uma compreensão cultural, traditiva da época daquele povo, em que para eles, Adão e os animais são nefesh hayá, gargantas que respiram, gargantas vivas. Vamos ver agora o significado de Behemá, Remes, Hayatô. Behemá significa os cães, ou seja, todo animal doméstico e domesticável, e as feras animais não domesticáveis, como o leão. Remes, que em sua Bíblia está traduzido como réptil, não é réptil, são todos seres e criaturas que rastejam na terra. A grande questão agora é entender que o território de Judá e tudo o que necessita para a sobrevivência do rei e do povo foi concluído. Até já entendemos que numa cosmogonia traditiva de inauguração de um território, sua capital e meios para a sobrevivência, precisamos entender os passos dentro da narrativa que nos trouxeram até aqui. Qual passo foram dados até aqui? Primeiro foi eliminar a tempestade que agitava as águas, representando o estado de Judá depois da destruição babilônica. Depois declarar haja luz, que representa o decreto de Ciro para a reconstrução de Judá. Depois criar a Haki, a abóbora celeste, ou seja, o céu de cima e o céu de baixo, rodeado com as águas da criação. Depois tirou a terra do meio das águas e colocou no firmamento os luzeiros maiores, os luzeiros menores e as estrelas. Depois criou todo o ambiente de sobrevivência do território de Judá para seu povo e seu reino. Ou seja, toda a terra, ou seja, Judá, não o planeta ou o universo, a terra de Judá fica pronta agora para receber a coroa. E quem será a coroa da criação nessa narrativa? Adão. Se nessa narrativa não está falando da criação do planeta, e muito menos do universo, e se é fato que descreve apenas Judá, então Adão só pode representar pessoas e habitantes de Judá e judaítas. Mas a questão agora é: trocaremos a humanidade pelos judaítas? Gênesis capítulo 1 descreve realmente a criação só dos judaítas? Não, não apenas os judeus, e nem a humanidade. Então representa quem? Ou seja, nesse texto, Adão é unicamente uma pessoa. Quer descrever quem? Espere o próximo vídeo. Shalom Adonai, deixe seu curtir, descurtir. Assine o sininho das notificações, compartilhe, não esqueça, compartilhe esse vídeo para que alcance mais pessoas. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalé.